Sabe aquela visão super linear e, francamente, bem simplista que a gente costuma ter sobre a era colonial? Pois é, esqueçam isso. Hoje, no nosso mergulho histórico, a gente vai desconstruir de vez esses mitos e descobrir as complexas realidades e as vozes que acabaram silenciadas na América Espanhola. E olha, os documentos nos mostram um cenário infinitamente mais dinâmico do que a maioria imagina. Para começar a desenhar tudo isso, a gente precisa derrubar uma suposição muito, mas muito comum. A ideia de que os povos indígenas formavam um grupo único e que viviam em total harmonia antes de 1492. Será mesmo que a América pré-colonial era esse território unificado e totalmente pacífico? E a resposta é um sonoro não. Muito antes de qualquer navio europeu apontar no horizonte, já existiam políticas complexas, rivalidades e conflitos muito intensos por aqui. Um exemplo clássico disso é o choque entre o Império Inca, que estava em plena expansão, e o povo Mapuche. O que os livros de história às vezes deixam passar batido é que os espanhóis souberam explorar essas inimizades de forma extremamente estratégica. Eles formaram alianças vitais com povos indígenas rivais justamente para conseguir derrubar impérios gigantescos. Isso rompe completamente com aquela visão homogênea e mostra um continente que já era vibrante, cheio de alianças e fronteiras muito disputadas. Mas aí, com a colonização engatando de vez, o cenário muda drasticamente. Imagina só o desafio dos espanhóis para organizar uma terra tão imensa e diversa. A estratégia central deles? Impor uma hierarquia social extremamente rígida nos vice-reinos, baseada inteiramente na origem geográfica e na raça. Isso acabou formando uma verdadeira pirâmide, muito estruturada e super excludente. Lá no topo absoluto dessa pirâmide, mandando em tudo, estavam os chamados chapetones. Eram os espanhóis natos, enviados diretamente pela coroa espanhola. Eles monopolizavam os privilégios máximos, sabe? Desde a posição cobiçada de vice-rei até o controle do comércio colonial, os altos comandos militares e a liderança da Igreja Católica. O poder real de decisão estava todo nas mãos deles. Um degrau abaixo, a gente encontra os criolhos. Eles eram os descendentes dos primeiros colonos espanhóis, só que com um detalhe fundamental. Eles nasceram na América. E por causa disso, apesar de serem donos de propriedades gigantescas e grandes exploradores das minas de prata, o poder político deles era muito limitado. Basicamente, eles só atuavam em órgãos locais chamados cabildos. E guardem essa informação porque esse bloqueio político foi a semente da insatisfação que, lá na frente, ia alimentar os movimentos de independência. Pensa bem, isso criou uma panela de pressão bem no topo da sociedade colonial. De um lado, os chapetones, com o controle administrativo e poder político total. Do outro, os crioulos, com uma riqueza econômica absurda, mas barrados na hora de tomar as decisões importantes. Essa disparidade gigantesca gerou uma tensão constante durante todo o período dos vice-reinos. Descendo um pouco mais na hierarquia, a gente chega numa camada essencial, os mestiços. Nascidos das uniões, que muitas vezes eram marcadas por profunda desigualdade entre espanhóis e populações nativas, eles raramente chegavam até algum status alto. Na verdade, eles tinham que navegar naquele espaço cinzento entre a elite europeia e os nativos. Acabavam trabalhando como soldados, artesãos e pequenos comerciantes para sobreviver. Mas o ponto crucial, a verdadeira base que sustentava todo esse império, eram os povos indígenas. Além de serem a esmagadora maioria da população, eles eram a principal força de trabalho. Para gerar toda aquela riqueza para a Espanha, eles foram submetidos a sistemas de trabalho forçado brutais. Tinha a encomenda, onde os colonos ganhavam o direito de explorar o trabalho de grupos nativos usando a desculpa da proteção e catequização. E a mita, um sistema compulsório rotativo terrível que tirou a vida de incontáveis indígenas, principalmente nas mortais minas de prata. Enquanto tudo isso acontecia nas Américas, lá do outro lado do Atlântico, na Europa, a construção dessa pirâmide brutal estava gerando um alvoroço. Ela desencadeou um embate ideológico gigantesco entre intelectuais que tentavam definir se toda essa empreitada colonial era moralmente justificável. É como se a gente estivesse observando um grande tribunal filosófico da época. De um lado, você tem o teólogo Juan Ginés de Sepúlveda, do outro, em oposição direta, o frade dominicano Bartolomeu de Las Casas. As fontes documentais mostram visões de mundo completamente diametrais sobre o que estava sendo feito nas colônias. O Sepúlveda, por exemplo, era a voz da justificativa imperialista. Nos debates, ele argumentava com toda a convicção que os espanhóis tinham um dever civilizatório e religioso. Ele literalmente classificava os povos nativos como bárbaros e inferiores.
Então, para ele, a guerra, a conquista e a dominação não eram só justificáveis, eram necessárias. Do lado totalmente oposto, o Frei Bartolomeu de Las Casas batia de frente com isso e ficou famoso por denunciar as atrocidades que presenciou. Ele expôs de forma muito dura a violência extrema e o sofrimento diário daquelas pessoas, condenando absolutamente a exploração e sistemas forçados como a encomenda, que estavam aniquilando populações inteiras. Mas olha só, os pesquisadores nos mostram que tem um detalhe crucial aí, um verdadeiro paradoxo. Mesmo sendo um defensor ferrenho contra a escravidão indígena, o Las Casas ainda tinha uma visão bem paternalista, muito típica da época. Ele queria o fim do trabalho forçado, sim, mas acreditava que os indígenas precisavam ser corrigidos espiritualmente. Na prática, forçar a conversão ao cristianismo era uma forma de apagar sistematicamente a cultura e as crenças originais deles. Bom, e se a gente tirar um pouco o foco dos teóricos lá na Europa e ouvir quem realmente estava vivendo isso na pele? Focar nas vozes autênticas dos próprios povos indígenas traz uma reconstrução muito poderosa e necessária dessa história toda. Um exemplo fantástico. Lá no século XVII, o autor andino Felipe Guamán Poma de Ala produziu um documento inestimável. Por meio de textos detalhados e ilustrações, ele fez uma crítica contundente de quem viu tudo acontecer. Ele denunciou sem meias palavras a violência, a desumanidade e a corrupção absurda que tanto o clero quanto os colonizadores praticavam contra as comunidades andinas. E dando um salto vital no tempo, chegamos ao pensamento do líder indígena brasileiro contemporâneo, Ailton Krenak. Sob a ótica de quem sofre as consequências disso até hoje, a mensagem é clara: nunca foi um processo civilizatório. Foi, na verdade, uma força contínua de destruição, voltada para o apagamento histórico e uma tentativa real de extermínio dessas identidades. Analisando essas informações lado a lado, fica nítida uma linha de resistência que simplesmente não se quebrou. Quando vemos as ideias do Poma de Ayala lá dos anos 1600, conectadas com o que o Ailton Krenak fala hoje, existe uma constância assustadora. Geração após geração, a perspectiva indígena aponta a colonização exatamente pelo que ela foi na prática, uma invasão violenta e um processo contínuo de apagamento. E para fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão inescapável. As desigualdades criadas naquela pirâmide social rígida e as vozes silenciadas por séculos não ficaram presas no passado. Elas ecoam e moldam a base da nossa sociedade nas Américas até hoje. Entender essas fontes de verdade é essencial para a gente decifrar o nosso presente. Afinal, se as nossas raízes foram construídas sobre divisões tão profundas, o que a gente precisa fazer hoje para finalmente reescrever o rumo dessa história?